Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai fazer um cesto agora, usando o mesmo princípio da nossa bolsa Taípe, tá? Só que para a gente fazer um cesto, a gente vai precisar de uma base redonda, que eu vou ensinar vocês a fazer com o próprio fio. Se você não quiser fazer essa base redonda, pode utilizar uma base de couro pronta, como essa aqui, né, com esses furinhos. Então você pode fazer os seus pontos aqui. Então agora a gente vai fazer uma base redonda em ponto baixo centrado, utilizando o mesmo material que a gente fez na nossa bolsa, tá? Agulha de 5,5, marcador de ponto e tesoura. Então a gente vai pegar aqui os nossos dois dedos e vai dar a volta com o nosso fio, deixando a pontinha para a nossa direção, tá? Então eu pego a minha agulha, puxo esse fio que está aqui atrás, ó, para frente, dou uma voltinha nele e pego o fio ligado ao rolo. Então aqui eu fiz um anel mágico, né? Ó, ele é ajustável, a gente pode abrir e fechar ele. Então agora aqui dentro eu vou fazer 5 pontos baixos, tá? Como você funcionarei. Esse anel mágico, ele teria que ter 6 pontos, tá? Porém, quando a gente fechar aqui, vai surgir um ponto novo. Então agora a gente pode apertar aqui, né, o nosso anelzinho. Prontinho. Agora, a gente vai colocar a nossa agulha aqui atrás e vai fazer aquele fechamentozinho de carreiras invisível. Então agora a gente vai fazer o nosso fechamento. Porém, tá vendo que fica essa alcinha aqui embaixo, ó? A gente vai pegar nela também, tá? Porque dessa forma a gente vai criar um ponto falso aqui. Ó, então eu vou colocar a minha agulha aqui, vou pegar também essa alcinha, tá? E vou pegar também aquela laçadinha que ficou aqui na parte de trás do ponto, tá? Então agora eu vou puxar tudo aqui para o lado de fora. Então a gente terminou a nossa primeira carreira. Eu usei uma agulha um pouco mais fina aqui para poder pegar esse ponto que ele é mais difícil, tá? Agora na segunda carreira a gente vai duplicar todos os pontos anteriores. Eu vou usar de novo essa agulha um pouco mais fina, porque aqui esse ponto ele é um pouquinho difícil, ele é apertado de pegar, tá? Então eu vou colocar aqui no mesmo lugar e vou puxar mais um ponto baixo, tá? Então a gente vai agora duplicar todos esses pontos fazendo aumentos. Então agora a gente vai voltar, né, para aquela agulha que a gente estava usando, vai pegando aqui, ó, bem no meinho do ponto e vai fazendo 2 pontos em cada um dos espaços. Então agora eu vou fazer aqui o meu fechamento de carreira normal, como a gente sempre tem feito. Dou uma puxadinha. Então aqui a gente começa agora a nossa terceira carreira, tá? Essa terceira carreira, gente, a gente vai começar a alternar agora, fazendo um ponto duplo, tá? Um aumento, logo aqui no começo. E agora um ponto sozinho. Então a gente vai alternar por toda essa carreira, um ponto duplo e um ponto sozinho, até chegar aqui no final. Agora eu vou fazer aqui o último ponto dessa terceira carreira. E aqui o que é que vocês podem perceber? Ó, isso aqui é muito importante de agora em diante, tá? Ó, a nossa carreira começou aqui com ponto duplo, tá? A gente fez ponto duplo, ponto sozinho, ponto duplo, ponto sozinho. E ela terminou com ponto sozinho, tá? Sempre vai ser assim. Se você começar ela com ponto duplo aqui, ela vai terminar com ponto sozinho. E se você começar com ponto sozinho, ela vai terminar aqui no último ponto com ponto duplo, ok? Tenha isso em mente. Agora, a gente vai então fazer o nosso fechamento da carreira aqui. E a gente vai começar a inverter
a ordem desses aumentos. Por quê? Porque eu quero que a nossa base fique bem redondinha, tá? Então agora, vamos fechar aqui a carreira para vocês verem, ó. A gente fecha aqui e começa então a nossa quarta carreira. Aqui na carreira anterior, a gente começou ela com ponto duplo, tá vendo aqui o ponto duplo? Agora a gente vai começar com pontos sozinhos e vai fazer o ponto duplo aqui, porque eu não quero que esses pontos fiquem o aumento em cima do aumento. Por quê? Dessa forma, a nossa base ela vai ficar mais redondinha, tá? Vai ficar mais bonita. Então agora a gente vai alternar, ó. Na carreira anterior, a gente fez um ponto duplo e um ponto sozinho. Agora, a gente vai fazer 2 pontos sozinhos, porque eles têm que ser aumentados, né? E agora, um ponto duplo. Então, bem aqui, ó, a gente vai jogar o nosso ponto duplo, o nosso aumento. E você pode observar aqui na carreira anterior que os aumentos, ó, tá um aqui e outro aqui. Nessa próxima carreira, ó, ele está aqui no meio dos dois, ele está bem aqui. Então a ideia é você ir sempre trocando eles de lugar para que eles não fiquem um em cima do outro, tá? Senão a sua base ela vai ficar meio quadriculada, ela não vai ficar um redondinho perfeito. Então agora, até o final dessa carreira, a gente vai alternar aqui então 2 pontos sozinhos e um ponto duplo. Bom, cheguei aqui no final da quarta carreira, então agora a gente vai fazer aqui aquele fechamento de carreira. Ó, vou dar uma puxadinha aqui. Então agora a gente vai começar a nossa quinta carreira. Como eu tinha dito, ó, aqui a gente terminou ela com ponto duplo e tinha começado com ponto sozinho, tá? Então agora nessa próxima carreira a gente vai começar com um ponto duplo, tá? Como aqui a gente começou sozinho, agora a gente vai inverter de novo a ordem, tá? Então, bem aqui, a gente vai colocar, então, 2 pontos, tá? E agora, como a gente está aumentando a peça, então agora a gente vai fazer 3 pontos sozinhos, ok? A cada nova carreira, a gente vai adicionando um ponto sozinho entre os aumentos, tá? Então é isso, ó. 1, 2 e 3 pontos sozinhos, tá? E aí agora a gente vai fazer o aumento, bem aqui. 1, 2, 3 sozinhos e o aumento, até chegar de novo aqui na troca de carreiras. Quando chegar na próxima carreira, a gente vai ter finalizado aqui, vai fazer, né, a subidinha de carreira e vai começar com ponto sozinho, tá? Porque aqui a gente está começando com duplo. Então a gente vai fazer 4 pontos sozinhos. 1, 2, 3, 4. E aí aqui vai fazer o aumento. E vai fazendo 1, 2, 3, 4, aumento e por aí vai. Tô aqui com a minha base pronta já. Eu fiz aqui no total 9 carreiras, tá? Lembrando que eu fiz 8 carreiras com os aumentos, tá? E a última carreira, a 9ª carreira, eu fiz sem nenhum aumento, tá? Fiz ponto contínuo aqui para ficar mais redondinho também e para eliminar qualquer quina, né, que ficasse formada aqui. Então é isso. Agora a gente vai subir o nosso cesto. Da mesma forma, né, a gente vai colocar aqui o fio, né, para fazer o fechamento invisível. Se você quiser, você já pode puxar esse ponto, tá? E começar a ir fazendo seus pontos aqui, pegando aqui nas 2 alcinhas de trás. E ir subindo o seu cesto, tá? Só que eu vou ensinar uma forma diferente, que vai ficar um acabamento bem bonito no cesto, com uma lateral aqui com um detalhe especial. Então, ó, a gente vai pegar o fio aqui como a gente faria normalmente, tá? Só que a gente não vai fazer ponto aqui. O que a gente vai fazer? Essa é a parte da frente do nosso trabalho. Essa parte aqui, onde tem o fio aqui saindo, é a parte de trás, tá? Então, eu vou deixar essa parte para baixo. Essa parte aqui que tá bonita, né, com o ponto virado para frente,
eu vou deixar ela para cima do meu cesto, para eu poder ver o fundo dele. Então aqui, ó, eu vou pegar os próximos pontos, tá? Pegando normalmente aqui, não precisa fazer ponto centrado. E a gente vai fazer correntinhas. Em toda essa volta, então, a gente vai fazer as correntinhas até chegar nesse lado aqui. Bom, então agora já fiz aqui os pontos baixíssimos, olha que bonito que tá ficando. Essa base, gente, ela tá com cerca de 18 centímetros, tá? Agora que a gente fez esse acabamento. Então, ó, agora que a gente fizer isso aqui, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou cortar o fio e a gente vai arrematar. Então agora eu vou pegar uma agulha um pouco mais fininha só para passar aqui. E eu vou passar aqui, ó, no último ponto, tá vendo? Eu tô passando aqui de fora para dentro. Eu não fiz até esse último ponto, tá? Porque esse ponto aqui, ó, que a gente vai simular, é esse ponto entre esse e o último, tá? Vocês vão ver quando eu fizer. Ó, então, eu puxei ele para cá e agora eu vou voltar com esse fio aqui, ó, para dentro desse ponto, tá? Bem aqui, ó. Então, eu posso pegar aqui por trás, tá? Ó, dos pontos. E eu vou sair bem aqui no meio desse último ponto, ó, por onde a gente começou. E aqui eu puxo esse fio para dentro, tá? Todas as nossas finalizações a gente sempre faz desse jeito, tá? Então eu dou uma puxadinha aqui, tá? Vou modelando aqui com a mão para ficar direitinho, ó, o ponto igual a esses pontos anteriores, tá? Ó, desse jeito aqui. Aí agora esse fio que sobrou, eu posso passar ele aqui no meio dos pontos, tá? E queimar a pontinha para arrematar. Como essa parte aqui vai ficar para baixo, não vai ficar visível, tá, gente? Não tem problema. Deixo só um pedacinho aqui desse fio aqui do meio também por onde a gente começou. E aí a gente vai queimar aqui a ponta. Lembrando que é com a parte azul da chama, tá? Para não ficar muito preto. Então agora a gente vai pegar novamente o fio, tá? Da mesma cor. E agora nesse sentido aqui, tá? Eu tive que cortar porque não teria como eu voltar ele pro outro lado. Então agora a gente vai virar aqui, ó, no lugar onde a gente começou, tá? Meio que naquele lugar onde a gente fez o nosso arremate. Bem aqui nessa parte a gente vai colocar a agulha pegando aqui, né? O ponto completo dos pontos baixíssimos que a gente fez. E vai puxar aqui o fio, ó. A gente pega aqui a pontinha, puxa e vai fazendo os nossos pontos baixos, ó. Essa sobra de fio que ficou aqui, a gente vai conduzindo ela no meio dos próximos pontos, tá? Então a gente sempre vai pegar aqui, ó, as duas alcinhas, né, do ponto que a gente fez e vai fazendo aqui o ponto baixo. Pronto, eu fiz essa primeira carreira aqui, subindo o cesto para vocês verem como é que ficou. Olha só como ficou retinho, que coisa linda. E ainda com esse acabamento aqui embaixo. Então agora, gente, é só vocês seguirem aqui subindo o cesto com o mesmo padrão da bolsa, tá? Se precisar, volta lá para assistir a aula, ver o que você tiver dúvida. E aqui, ó, tá vendo essa sobra de fio que ficou aqui de quando a gente começou? Eu posso passar ela aqui para baixo, ó, e arrematar ela aqui, tá? Já que aqui vai ser o avesso do trabalho, depois eu vou cortar e vou queimar. Então é isso. Meu cesto ficou pronto, olha só que lindo que ficou. Eu fiz ele aqui, gente, com 11 carreiras, mais a finalização, tá? Se você quiser, pode fazer mais alto, pode fazer inclusive uma bolsa saco, uma bolsa de qualquer formato, tá? Desde que você faça aqui uma base, você pode subir com os pontos, tá? Então aqui depois, olha, eu coloquei aqui essa alça de couro, né, que eu mesmo cortei e furei. Então ficou bem legal a nossa base aqui, ó, ficou bem retinha. Olha só que lindo que ficou com esse acabamento. Então é isso. Além desse cesto aqui, eu fiz outro menor pra... Além desse cesto, eu fiz esse outro aqui um pouco menor. Deixa eu tirar só essa plantinha para mostrar para vocês. Olha só que graça que ficou. Esse aqui é um cachepô, né, que você pode usar para colocar planta, pode usar para colocar algum item de escritório, enfim. Ó, ele tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, tá?
o mesmo princípio que a gente utilizou aqui. Aqui nesses cestos, a parte da frente do fundo tá aqui pro lado de dentro, tá? Para você poder ver o seu cesto mais bonitinho, ó. Então tá perfeita a nossa base. Já aqui do lado de fora, né, na parte que fica aqui para baixo, foi onde eu fiz os arremates. Mas olha só como ficou retinho, que lindo que ficou com esse acabamento aqui. Os dois eu fiz do mesmo jeitinho, tá? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula. Um grande beijo e tchau, tchau.